A inteligência artificial que a gente conhece hoje, bom, ela é só a pontinha do iceberg. Estamos prestes a entrar numa era completamente nova. Uma era em que a IA não só responde ao que a gente pede, mas ela age por conta própria. Imagina só a cena. Em vez de dar uma lista de comandos, um passo a passo super detalhado, a gente simplesmente diz para a IA qual é o nosso objetivo final. E ela, sozinha, descobre qual é o melhor caminho para chegar lá. Parece ficção científica, né? Mas essa é a promessa do que estão chamando de IA agêntica. E essa mudança, ela é bem mais profunda do que parece à primeira vista. A gente está falando de uma alteração fundamental na forma como pensamos e interagimos com a tecnologia no nosso dia a dia. Por décadas, a gente se acostumou a tratar os computadores como ferramentas que precisavam de ordens bem explícitas. Agora o jogo está virando. Estamos saindo de um modelo onde a gente diz como fazer alguma coisa para um modelo onde a gente simplesmente diz o que a gente quer alcançar. Eles estão se tornando verdadeiros parceiros. Beleza, mas o que exatamente faz uma IA ser agêntica? O que dá essa autonomia toda para ela? Vamos dar uma olhada nos componentes. Pensa assim, um martelo, ele fica lá, parado, esperando alguém usar. Já um agente de IA é mais como um carpinteiro que vê uma tábua solta e, por conta própria, decide que aquilo ali precisa de um prego. A chave é essa, ele é proativo para resolver problemas. E no coração de todo agente, existe um ciclo que não para de girar. Percepção, raciocínio e ação. É um processo que, na verdade, imita a nossa própria cognição. Mas o grande poder disso tudo está na velocidade com que esse ciclo se repete. Isso permite que o agente se adapte e aprenda em tempo real, com cada nova informação que ele recebe. E essa proatividade que faz eles serem tão diferentes dos chatbots que a gente está acostumado a usar. Um chatbot ele é reativo, ele segue um roteiro. Já um agente, ele é focado em objetivos e vai aprendendo com o que acontece. É um salto, assim, gigantesco de capacidade. A melhor forma de entender como ele funciona por dentro é com uma analogia. Pensa que o grande modelo de linguagem, o LLM, é o cérebro. Só que um cérebro sozinho, sem um corpo, não consegue fazer muita coisa, né? É por isso que ele é conectado a uma memória, com as experiências passadas, e a um conjunto de ferramentas, tipo OPIs, que permitem que ele interaja e, de fato, haja no mundo digital. Tá, tudo isso parece incrível na teoria, mas e na prática? Onde é que a gente já tá vendo isso acontecer? Vamos ver como esses agentes já estão começando a mudar o mundo real. Na ciência, por exemplo, o que eles estão fazendo é impressionante. Um agente desses consegue analisar milhões de artigos científicos em poucas horas, uma tarefa que levaria a vida inteira de uma pessoa, e encontrar conexões que ninguém tinha visto, levando a avanços gigantescos. Um caso concreto disso foi um sistema de IA chamado Robin. Ele conseguiu identificar um remédio que já existia como tratamento em potencial para degeneração macular. Uma tarefa que, para pesquisadores humanos, levaria muito, mas muito mais tempo. E o impacto não para na ciência, de jeito nenhum. Em vários setores, os agentes estão automatizando não só aquelas tarefinhas repetitivas, mas processos inteiros que exigem raciocínio. Desde detectar fraudes financeiras em tempo real, até gerenciar uma campanha de marketing do começo ao fim. Mas como diz o ditado, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E com os agentes autônomos não é diferente. Essa autonomia toda é uma faca de dois gumes e a gente precisa entender os riscos que estão envolvidos. Para que essa tecnologia seja usada de forma segura e por todo mundo, existem 3 grandes barreiras que a gente precisa superar. Primeiro, os desafios técnicos. Depois, as brechas de segurança. E por último, as questões éticas e legais, que são super complexas. E essa pergunta aqui é fundamental. Se um agente autônomo causa, sei lá, um desastre financeiro, de quem é a culpa? Do usuário que deu o comando inicial? Do desenvolvedor que programou o agente? Da empresa que vendeu o serviço? A verdade é que os nossos sistemas legais, que são baseados em responsabilidade humana, simplesmente não estão preparados para isso. Apesar de todos esses desafios, o caminho parece bem claro. Então vamos olhar para o horizonte e tentar imaginar que futuro é esse que a era da agência está construindo. Olha, se ainda existe alguma dúvida sobre o impacto disso, é só seguir o dinheiro. A projeção de mercado para essa tecnologia é de 783 bilhões de dólares até 2037. Isso não é um mercadinho de nicho, a gente está falando de uma das maiores transformações econômicas da nossa geração. E sobre o impacto no trabalho, a ideia aqui é menos sobre substituição e mais sobre colaboração. Pensa nos agentes como copilotos superpoderosos.
Ao delegar as tarefas cognitivas mais rotineiras para eles, os profissionais podem focar no que nós humanos fazemos de melhor: estratégia, criatividade, resolver problemas realmente complexos. É por isso que muitos especialistas veem os agentes como um passo fundamental no caminho em direção à tão sonhada inteligência artificial geral. A AGI, a capacidade deles de raciocinar, planejar e agir de forma autônoma no mundo, são exatamente as habilidades que definem uma inteligência de nível humano. No fim das contas, a ascensão desses agentes nos obriga a encarar uma pergunta fundamental sobre o nosso próprio futuro. Afinal, o que estamos construindo? Parceiros para nos ajudar a evoluir ou substitutos que podem nos tornar obsoletos? A resposta que a gente der para isso vai definir nossa relação com a tecnologia e talvez com a própria ideia de inteligência.